Então, continuando, vamos lá. Padrão agora coletivo. A pergunta que você fez, né? Se existia o padrão 110. Existe, é muito pouco comercializado, principalmente na nossa região, porque existe o popular de 1 e 2 caixas. Entendeu? O cara às vezes ele coloca um padrão de 2 caixas, mesmo tendo previsão de colocar uma terceira depois, ele tira aquele e coloca um de 3 caixas, por falta de conhecimento. Por quê? Se você pega o padrão, no mesmo exemplo, 4,5 metros, de 2 caixas 110, 2 caixas 110, ele já vem meio que adiantado você colocar uma terceira. Ou se você quiser, você pode montar um padrão de 3 caixas e ligar 2. Uma. Deixa uma reserva. E deixar as outras 2 em stand-by aqui, esperando você terminar o seu projeto para você fazer uma terceira caixa. Padrão, até 3 caixas você pode fazer coletivo sem projeto. 4 caixas a mais ou mais precisa de projeto elétrico. Não importa se é 310, se é 3,220. Vai ter que ser você projeto. pode colocar até 3,220 de 63, você pode colocar sem projeto elétrico. Acima disso aí precisa de projeto. Então o limite é 3 caixas. No caso, 4,5 metros, a mesma sequência. Tubo, tampão, rex, roldana, abraçadeira, cabeçote, eletroduto, arame, bucha de redução. Aqui vem as buchas de 1,5 para fazer a junção das caixas, 2 litros de 1,5. Nesse caso aqui, 3 caixas de aterramento. Uma caixa de aterramento fica a 2,40 metros uma da outra. É exatamente o tamanho de uma haste galvanizada. Uma haste tem 2,40 metros. O cara pode colocar uma caixa aqui, deitar uma haste sem precisar de medida. Usa a haste como medida de distância de uma para a outra. Eu estou falando aqui de 3 caixas 110. Aí você precisa saber mais informações do cliente. A rede da rua, por exemplo, se ela é trifásica ou se ela é bifásica. Isso importa, porque na norma da CEMIG, a norma da CEMIG interfere. Se a rede for bifásica, vai descer 2 fases só e um neutro. Se a rede for trifásica, desce 3 fases e um neutro. No caso assim, se a rede fosse bifásica, seria só 2 caixas. Não, pode pôr 3. Aí você vai vir com uma fase, no caso de 2 fases. Uma fase direto na última caixa, E faz outra derivação. fase direto na caixa do meio e deriva na primeira. Ah, na primeira que vai derivar. As fases vai direto e deriva na primeira. Eu gosto sempre de orientar a fazer assim, mas isso não tem na norma. Se você quiser trazer uma fase direta aqui, uma fase direta aqui e derivar dessa para cá, também pode. Mas você não reprova não. Mas eu gosto de passar o cabo direto aqui derivar aqui, que fica mais bacana. Você fica com o cabo sem seccionar nas 2 últimas caixas, entendeu? E faz concentra as conexões aqui. Fica um serviço mais bonito, digamos assim. Você pode montar esse padrão assim, 3 de 110. Pode ser 2 de 220 e 1 de 110. Pode ser as 3 de 220. Pode ser as 3 de 110 de 40. Pode ser as 3 de 110 de 50. Pode ser 1 de 50 e 2 de 40. 2 de 50 e 1 de 40. 63 nas 3 caixas. Tudo monofásico. Se for 220, você pode colocar 2 220 de 63 e uma mono de 40. 2 de 63, uma mono de 50, uma mono de 63. Tem infinitas possibilidades. Trifásico ou não? Pode colocar, se a rede for trifásica, né? Se na rua não tiver trifásica, não tem jeito. Foi? Colocar um trifásico e... Pode, uma caixa trifásica e 2 mono, uma trifásica, uma bi e uma mono. Não tem, Você escolhe. isso aí não tem problema. Desde que esteja na norma, prevista em norma, você pode fazer, não tem problema. Lembrando, qualquer padrão trifásico, independente se ela é coletiva ou se ela é individual,
a CEMIG precisa de fazer uma avaliação de carga na rua. Se não tiver rede o suficiente para alimentar um padrão trifásico, a CEMIG não liga. Então, nunca venda um padrão caixa trifásica para o cliente sem antes o cliente ter consultado. Porque o cliente pode fazer o padrão, montar, E a CEMIG não vai e ligar. a CEMIG não liga. Aí você está no ferro, quem vai jogar a banana toda para o seu lado. Então é importante verificar isso. Eu quero um padrão trifásico de 60 amperes. Você já consultou na CEMIG? Você foi lá e a CEMIG já liberou para você? Não, já fui lá e liberou a carga. Então, senta o pau. Do contrário, não olha ainda não. Então olha lá primeiro. A CEMIG liberando, você volta aqui e compra o padrão. Não compra sem autorizar, não com sedância. No caso de uma caixa, se uma dessas caixas aqui for trifásica, entendeu? Porque a CEMIG para ligar a caixa 110 que está cá no final, ela precisa de lacrar as 3. Se não tiver liberado essa trifásica aqui, ela não liga essa aqui. Manjou? Então tem que ter essa carga liberada. Isso aplica só no caso de padrão trifásico. Se for 3 caixas 110, não precisa pedir a CEMIG autorização para nada. Você pode ficar os 3 caixas 110 lá que ela vai ligar. Você pede a ligação, vai ligar. Até o bifásico ela pode ligar. Até 63 ela liga sem consulta. Se tiver tudo certo. Dentro da norma, sim. É muito comum, às vezes o cara não consegue uma liberação do trifásico. Mas na rua tem e não consegue porque a CEMIG não liberou. Aí o cara muda o padrão de 2 caixas. Depois uma caixa 220 e uma de 110. Mas aí a CEMIG não liberou por ter visto que a trifásica dele passaria da carga? Da carga que a rua carga na rua tem? Que a rua tem. Às vezes na rua tem uma carga já alta, entendeu? Aí a CEMIG não libera. Aí ele vai lá, o que ele faz? Ele monta uma caixa 220 e uma de 110. A CEMIG vem com o ramal quadriplex. 3 fases, 1 newton. Que aqui a rede é trifásica, que vai descer com 2 fases nessa caixa e uma fase nessa. Aí você vai puxar um cabo quadriplex e vai ligar o padrão dele. Ele vai pegar 2 fases aqui, uma fase aqui e sai com trifásico. Ele dá um migué na CEMIG. Dá pra fazer isso. Também já havia acontecendo. Aí se o cara falar assim, e se eu montar 2 220, eu consigo tirar um trifásico na rede trifásica? Não. Porque quando é 2 220, desce só 2 fases, independente se a rede for trifásica ou se for bi. Aí ele toma no botão, não sai trifásico lá embaixo. Entendeu? Ele tem que botar uma 110 e uma 220. Que aí vem trifásico. Aí vai trifásico. Isso tudo tem escrito na ND 5.2, que é a norma de padrão coletivo, e ND 5.1, que é a norma de padrão individual. 3 caixas 110 ou 3 220, isso aqui eu já expliquei. Tem uma dúvida nesse sentido? Não? Se lembrar. Qual o uso do trifásico? Trifásico é muito comum quando a carga da pessoa ou é mais alta ou ela tem um motor trifásico no endereço. Por exemplo, você lembra daquela oficina mecânica que tinha frente da loja, do Cieba? Que era uma borracharia? Ele comprou um padrão trifásico ali e pôs para ligar. A CEMIG não ligou porque na rua não tinha carga suficiente para ligar o padrão dele. Só que ele comprou elevadores trifásicos, ele comprou vários equipamentos trifásicos. Um motor trifásico ele é mais barato do que um motor 220 bifásico. Porque o enrolamento dele passa a ser um esquema diferente desse. A corrente é menor, então o motor passa a ser mais barato. Aí o cara, o mesmo motor de 7,5 cavalos trifásico, em comparação com o bifásico, pode dar R$2.000 de diferença no motor. Então na oficina isso dá muita diferença. A rede fica mais balanceada. Quando você tem um sistema trifásico, 3 fases neutras, eu dou um exemplo assim, fácil da pessoa entender o seguinte. Imagina que você tem um cavalo puxando uma carroça. Essa carroça aqui, ela tem 100 quilos. Um cavalo só puxa ela. Esse cavalo sozinho, eu estou chamando ele de uma fase.
a mesma carroça com os mesmos 100 quilos, você põe outro cavalo puxando, uma outra fase. Fica mais fácil para os dois cavalos puxar uma carroça do que um só. Ou seja, a força que os cavalos fazem, a corrente, é a metade, reduz para o meio, divide para os dois. Então, um chuveiro em 220, de 5.500 watts, que seria a carga dessa carroça aqui, dividido para 2 cavalos, a corrente é a metade do que se fosse um cavalo só puxando. Quando você coloca um terceiro cavalo puxando, a mesma carga, a corrente tende a ser menor ainda. Então, em eletricidade, quanto maior a tensão, menor é a corrente. Aumentou a capacidade de condução, aumentou o número de fases, aumentou a tensão, diminui a corrente. Certo? Então é por isso. Se você tiver um padrão trifásico, por exemplo, você pode aumentar o peso dessa carroça aqui que o trifásico vai puxar. Entendeu? Entendi. Se você põe um cavalo só para puxar 5.000 quilos, ele não aguenta puxar. Mas se você põe em 3 cavalos, por exemplo, ele já puxa. Entendeu? A diferença do trifásico para o bifásico é essa. É a diminuição da seção do condutor com a mesma carga. Em 220, uns 5.500 watts dá 25 amperes. De 127 para 43. Um chuveiro, né? No caso, o chuveiro. Aí você pega aqui 25 amperes, você põe um cabo de 4 mm que aguenta 28. 43 amperes, você põe um cabo de 6 mm que aguenta, teoricamente, ele aguenta 36. Mas no caso, chuveiro elétrico, eu já expliquei isso antes? Não. Quando o chuveiro elétrico, por que pode colocar um cabo de 6 mm num chuveiro elétrico? Se a corrente dele é 43 amperes em 5.500. Porque quando você liga um chuveiro elétrico, a tendência é dar queda de tensão. Quando dá queda de tensão no chuveiro, no caso específico do chuveiro elétrico, dá a queda de tensão, dá a queda de potência, ele passa de 5.500, ele não dissipa 5.500, dá 5.000, 4.800, por exemplo, dependendo da queda de tensão. Cai a tensão, cai a potência, cai a corrente. Então por isso quando você liga o chuveiro, ele dá aquele baque primeiro. Isso, às vezes faz tchum. Tá. Ele dá aquele baque e... Aí você pode diminuir a seção do condutor um pouquinho, de 36 amperes. Um cabo de 6 mm, qualquer cabo, né, que tem aquelas correntes nominais lá, ele suporta aquela corrente, no caso desse 6 mm 36 amperes, ele suporta essa corrente nas piores condições, que é 3 condutores carregados, dentro de uma tubulação, numa temperatura ambiente, com ventilação de 30%, com a temperatura ambiente de 40 graus. Então, esse cabo com 6 mm, ele suporta aí, com 36 amperes, nessas condições. Em condições mais favoráveis, ele suporta a corrente maior. Entendeu? Então, tem essas variantes que dá para a gente aplicar. Acima de 4 caixas precisa de projeto elétrico. Por enquanto eu acho que eu não vou entrar na questão do projeto não, porque é um pouco mais complicado. Vocês têm que estar dominando essa aqui para me explicar sobre o projeto elétrico. Vamos pegar uma norma da CEMIG aqui, com a 5.2, para mim poder explicar os casos aqui, como é que funciona. Vou pegar no celular, no seu telefone, por favor. Parar o vídeo aqui um pouquinho.